Bom dia a todos. Como é bom estarmos aqui mais uma vez. Isso é sinal de que Deus nos deu mais uma oportunidade. Louvado seja Deus. Neste momento eu quero convidar o nosso mensageiro escolhido por Deus hoje, Álvaro. Bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Espero também que esteja bem. Amém. Pode começar com uma oração para nós e a seguir a mensagem? Vamos orar. Amém. Maravilhoso Deus, te agradecemos, ó Pai querido, por teu sublime amor revelado em nossas vidas, por meio das coisas que o Senhor fez e que o Senhor tem feito, que fará em nossa existência, porque estão asseguradas e estão garantidas nas suas promessas. Pai querido, nós nos achegamos ao Senhor nesta manhã e colocamos aqui, Pai, de todo o coração, nossa vida, as nossas intenções, os planos, as inquietações, Pai, que muitas vezes tomam as nossas energias, nosso tempo, a nossa mente. Pedimos ao Senhor nesse momento, Pai, que venha fazer uma ordenação, uma organização da nossa vida, um planejamento, Senhor. Fazer, Senhor, com que possamos iniciar bem esta semana, para que possamos alcançar do Senhor a excelência. Desde já pedimos a Ti, ó Deus, que fale aos corações, o coração de cada um de nós. Seja a Tua palavra o nosso guia nesse momento. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. A voz é sua, mas a palavra é do Senhor. Amém. O tema que nós vamos meditar hoje, ele já está sendo bem frisado, bem retratado na lição da Escola Sabatina, né? De uma maneira, inclusive, maravilhosa, né? Eu creio que muitos aqui tiveram a oportunidade de estudar Hebreus em outros trimestres, né? Mas eu confesso que tenho me surpreendido bastante com a abordagem, né, desse autor, né? Durante o trimestre nós estamos vendo aqui muitas revelações, muitos nuances desse tema tão maravilhoso, né? Eu queria pedir, né, que vocês tenham a Bíblia em mãos, no livro de Hebreus, capítulo 9, e vamos ler o versículo 24. Na minha Bíblia diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Esse texto ele começa com uma negação, né? É uma afirmação que tem uma negação, né? Então, a negativa é a seguinte, que Jesus Cristo ele não entrou em um santuário, né? E que santuário foi a que santuário o apóstolo Paulo se refere? Um santuário que teria sido feito por mãos, né? Por homens. Então, nós sabemos que esse santuário ele estava na terra, né? Era o santuário israelita. E todos entendiam que um sacerdote, um sumo sacerdote verdadeiro,
ele precisaria ter essa prerrogativa, esse privilégio de entrar no santuário terrestre. E nós temos visto durante o desenvolver da lição que Jesus ele participou de um sacerdócio superior, né? O texto também acrescenta, o texto que nós lemos, que esse santuário terrestre, que foi feito por homens, ele era uma simples representação do verdadeiro, né? Ou uma cópia, né? Ele foi feito segundo o modelo. Deus, ao instruir Moisés na confecção do santuário, ele falou que vê que faças tudo conforme o modelo e que foi mostrado no monte, né? Então, este santuário terrestre ele era uma representação daquele santuário, santuário celestial. E aí o texto continua dizendo que Jesus Cristo entrou nos céus. Paulo, quando ele fala do santuário terrestre, né, que havia sido feito por mãos de homens, ele contrasta, né, ele apresenta um outro santuário superior usando a expressão nos céus, né? E continua o texto, né, finalizando, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. E eu queria começar com 3 perguntas, né? Seriam perguntas que todo cristão deveria ser capaz de responder com respeito a esse assunto, né? O assunto da salvação. A primeira pergunta: o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário? Segunda pergunta: o que Ele está fazendo por nós agora? Eu acrescento: onde estaria Jesus? O que estaria fazendo Jesus por nós agora? E última: o que Ele ainda fará por nós em sua segunda vinda? Então, as 3 perguntas, elas se referem à obra de Cristo. Nós sabemos que a maioria dos cristãos, se não a totalidade dos cristãos, saberia explicar a primeira pergunta, né? O que Cristo fez por nós na cruz, né? Esta obra de Jesus na cruz é uma obra perfeita, uma obra completa, uma obra suficiente, que não se repete, né? E é toda abrangente, que se refere à salvação e ao perdão, né, que foi concedido a todos, né, a toda a humanidade, né? Então, quanto à primeira pergunta, né, é bem, é bem capaz que todos os cristãos tenham a resposta uníssona, né? Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, ele foi o nosso substituto, ele tomou o nosso lugar, nós que deveríamos morrer, enfim. Jesus morreu para que pudéssemos ter vida. Agora, saltando à segunda pergunta, o que ele ainda fará por nós, né? As 3 perguntas se referem à obra de Jesus, o que ele fez, o que está fazendo e o que fará. A pergunta 3 também é fácil, né? A palavra de Deus é bem explícita quando fala que quando Cristo voltar, ele ressuscitará aqueles que morreram, ele glorificará aqueles que estão vivos, ele fará nos entregará um novo céu e uma nova terra, enxugará dos olhos toda lágrima, já não haverá nem pranto, nem choro, nem dor, né? Porque as primeiras coisas passaram, enfim. Mas a pergunta 2 talvez deixaria algumas pessoas um pouco confusas, ou pelo menos sem resposta. O que Jesus está fazendo hoje? Será que a Bíblia, será que o Evangelho ensina que Jesus ele está de braços cruzados, está em silêncio, diante da história comovente, né, dos últimos 2000 anos? Será que Jesus está sentado? Será que Jesus está distante da humanidade? Será que
ele assiste de maneira indiferente às cenas, os capítulos que têm se desenrolado nos últimos 2000 anos, né? Então é justamente sobre essa pergunta, né, que vai transcorrer aqui nossa meditação. O que Jesus está fazendo por nós, né, no santuário celestial? Enfim, uma antiga publicação da nossa igreja, que foi publicada em 7 de fevereiro de 1846, não por Ellen White, mas por um pioneiro que se chamava Owen R. L. Crozier. Ele estabeleceu alguns pontos aqui que serão base para a nossa compreensão desta obra que está se desenvolvendo em nosso favor lá no céu. Então, o primeiro ponto que ele salientou foi o seguinte: o santuário mencionado lá em Daniel capítulo 8, versículo 14, nós conhecemos o texto, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, esse santuário, né, que foi apresentado no contexto de uma profecia, em um livro escatológico, né, assim como o livro do Apocalipse, Daniel apresenta uma linguagem simbólica, uma literatura apocalíptica, né? E quando usa o termo santuário, até 2.300 tardes e manhãs, nós vemos ali o princípio de ano, né? 2.300 anos, né? Aí temos a palavra o santuário, né? E nós, pelo contexto, percebemos que o profeta está se referindo a algo maior, a algo superior, né? Escala de tempo maior, acontecimentos não corriqueiros, mas acontecimentos proféticos. Então ele usa o termo o santuário, né? Será purificado. Então o ponto número 1 apresentado, né, pelo referido autor é que o santuário mencionado em Daniel 8, verso 14, é um santuário ou templo celestial. Esses pontos, né, que nós vamos mencionar aqui, eles são basilares da nossa compreensão, da nossa interpretação, né, adventista. Então é preciso que nós entendamos que é a partir desses pontos aqui que nós temos uma compreensão do que Cristo está fazendo nesse momento por nós. Então, que santuário é esse? É o santuário celestial. Nós temos uma citação também muito conhecida, né, em Apocalipse capítulo 11, versículo 19, que é dado no contexto das 7 trombetas, né, e diz assim: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Então aqui também em Apocalipse 11, versículo 19, o tempo do fim, ele traz como culminação uma revelação do santuário celestial. O santuário celestial, ele se abre, ele se torna conhecido, ele se torna visível, né? Ele se torna conhecido das pessoas que durante séculos, por causa da, da obra do anticristo, mais conhecido em Daniel no capítulo 7 e 8 como chifre pequeno, que foi uma obra de ocultar, subverter o ministério sumo sacerdotal de Jesus durante esse tempo, né? Durante esse tempo que nós conhecemos como a era cristã. Então a ira de Satanás contra esta obra, contra esse ministério sumo sacerdotal de Jesus no santuário celestial, ele foi tão atacado que foi feito um falso sistema de adoração estabelecido sobre um falso sacerdócio, com falsas doutrinas,
para que pudesse sufocar ou ocultar o ministério de Jesus no céu. Por isso que a linguagem utilizada lá no livro de Daniel, ele fala que o chifre pequeno cresceu até o céu e fez, né, e guerreou contra os santos e prevaleceu e atingiu até o santuário celestial. Por quê? Porque ele se colocou aqui na terra como sendo o substituto do Filho de Deus. O segundo ponto é o seguinte: esse santuário, o santuário celestial, ele tem dois compartimentos. Eles são os dois compartimentos, né, cobertos, na parte coberta são o Santo e o Santíssimo, conforme prefigurado no tabernáculo de Moisés, né? Cristo morreu fora da cidade, né? Morreu no pátio, que representa a terra, né? E o santuário celestial ele possui dois compartimentos, que são chamados lugar santo e lugar santíssimo. Maiores detalhes nós temos sobre isso lá no livro de Hebreus, no capítulo 9, versículos de 1 a 9, onde Paulo ele menciona nominalmente os utensílios e os compartimentos do templo, né? Ele fala sobre o lugar santo, os seus móveis, né, que são a mesa com os pães, 12 pães, o incensário, onde os sacerdotes diariamente entravam, né, com sangue, com incenso. E ele menciona a porta de entrada, né, para o primeiro compartimento, ele chama de primeiro véu. Mais adiante ele fala sobre o segundo véu e o segundo compartimento, né, que é o lugar santíssimo, ao qual pertenciam, né, diz o livro, a Arca da Aliança e o altar de incenso, que embora ficasse no primeiro compartimento, mas ele coloca como pertencendo ao segundo compartimento, porque o que era oferecido no altar de incenso atingia, passava para o lugar santíssimo, né, por meio, porque não existia teto, né? Então a fumaça, representando as orações dos santos, ela alcançava, ela tomava, ela inundava, né, todo o santuário, inclusive o lugar santíssimo, e ela passava para esse lugar específico, né? Então, qual a importância de compreender que há dois compartimentos no santuário celestial, né, a semelhança do santuário terrestre? Porque Jesus Cristo ele desempenha uma obra no santuário celestial que é dividida em duas partes. Ao ascender aos céus, ao subir, né, conforme está escrito lá no livro de Atos, no primeiro capítulo, Jesus Cristo então assumiu o ministério sacerdotal, porque ele foi para junto do Pai e passou a interceder por nós. Ou seja, ele passou a aplicar os méritos do seu sacrifício sobre aqueles que creem. Então, o texto diz assim, lá em Romanos, lá em João capítulo 3,16, todos conhecemos, né? Porque Deus amou o mundo, ou seja, o amor de Deus ele se derramou sobre todo o mundo, sobre toda a humanidade, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Agora nós vemos uma linguagem um pouco menos abrangente, né? Não porque Deus está restringindo a salvação, mas é porque há algo reservado para aqueles que creem, para que todo aquele que nele crê, ou seja, não é mais 100%, a fatia agora é menor, é aqueles que creem, né? Porque, assim, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, né? Então, os méritos deste sacrifício, eles são aplicados no lugar santo sobre aqueles que nele creem, né? Para que nós possamos avançar na sequência do santuário celestial, ou seja, estarmos adentrando os compartimentos do santuário celestial, nós precisamos, só podemos fazer isso
por meio dos méritos de Jesus Cristo, né? Então somos convidados a sair do pátio, né, que é o reino do pecado, e agora entramos no reino da graça, que representa o segundo compartimento, né? Então Jesus Cristo está ali, né, intercedendo por nós. O primeiro compartimento corresponde à primeira fase, né, desse ministério sacerdotal de Jesus, que vai desde a sua ascensão até os céus, até o tempo do fim, né? E a partir, então, de 1844, quando se cumpre a profecia de Daniel 8,14, que se refere à purificação do santuário, Jesus agora ele acumula mais uma função, né? Ele já é sumo sacerdote, né? Mas ele agora passa a exercer ao adentrar no lugar santo dos santos. Mais uma vez, né, com base nos méritos que foram assegurados lá na cruz. Então, o terceiro ponto, né, que Owen Rose apresentou foi o seguinte: Cristo é o sumo sacerdote desse santuário, fazendo expiação por meio do próprio sangue que derramou na cruz, né? Já até frisei esse ponto, né, ao me referir aos méritos, né, que foram assegurados na cruz do Calvário, mas que agora são aplicados sobre o crente, né, nesse ministério interno do lugar santo e do lugar santíssimo, né? Então, quem oficia no lugar, né, no santuário celestial? Jesus. Ele, conforme nós temos estudado durante o trimestre, né, ele não somente ele é sumo sacerdote, como ele também foi ovelha, né, ele também esteve no pátio, né, que foi esse mundo, ele também foi sacrificado no pátio, ele representa, Jesus Cristo foi representado em todos os utensílios do santuário, né? O próprio altar aponta para Jesus Cristo, a bacia com água, que fica à porta do lugar santo, que representa a purificação, também aponta para Cristo. O candelabro, a mesa de pães, tudo apresenta aspectos, né, do ministério, da obra salvífica de Jesus. Enfim, e por último, o item 4 diz que ao fim dos 2.300 dias simbólicos de Daniel 8,14, Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo a fim de receber o reino, que é descrito lá no capítulo 7 de Daniel, capítulo 7, versículos de 9 a 14, que nos fala sobre o momento em que começou o juízo e que se assentaram tronos, os 24 anciãos, toda a comunidade celestial. Então, Jesus Cristo, ele se chega, né, ao ancião de dias, o filho do homem, né, e ali assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Essa cena, ela se encaixa, né, na visão que foi prefigurada no santuário terrestre, mais especificamente no dia da expiação, né? O dia da expiação foi estabelecido por Deus, né, como o dia da purificação anual do santuário terrestre, né? Conforme diz lá em Levíticos, né, era o dia em que o povo deveria afligir a sua alma. Era um dia de investigação, né, em que cada pessoa deveria procurar confessar veementemente os seus pecados, desde o sumo sacerdote, né, que oferecia animais por si mesmo, pelo povo, até as pessoas que estavam fora do santuário, as pessoas, né, o cidadão comum. Então, cada pessoa deveria fazer um exame no seu coração, né, refletir se havia alguma coisa que não havia sido confessada, algum pecado que precisava ser abandonado, de tal maneira que essas pessoas pudessem alcançar o perdão e ter os méritos que foram assegurados, né, no primeiro compartimento, ou seja, todo o serviço diário durante todo um ano, que aquilo tudo pudesse ser válido, pudesse ser aplicado agora, né, sobre eles por meio da obra do
segundo compartimento, ou seja, da a obra do sumo sacerdote, em favor do povo. Então, ao Jesus passar do lugar santo para o lugar santíssimo, no santuário celestial, né, Jesus Cristo, conforme a linguagem de Daniel 7, né, ele recebeu o reino. Né? Então, nós percebemos aqui, esses são os pontos que descrevem, né, que nos tornam conhecedores daquilo que está acontecendo por nós. Né? Jesus Cristo está em atividade, Jesus Cristo está em profunda, numa obra diária, numa obra constante de interceder por nós, de apresentar o seu sangue em favor de nós. Né? Que estamos aqui nesse mundo lutando para vencer o pecado. E que só podemos fazê-lo, né, mediante o poder e a cooperação de Deus. Enfim, ainda escrevendo sobre esse assunto, Creuser, em um outro artigo, ele acrescentou o seguinte: enquanto Cristo está purificando o templo literal da Nova Jerusalém, o Espírito Santo está purificando o templo espiritual do povo de Deus, removendo seus pecados. Então, esta obra de purificação no céu, ela é acompanhada de uma obra de purificação aqui na terra. Não é uma purificação específica, única, do santuário celestial. Inclusive, essa é uma questão que desperta assim, algum estranhamento em muitas pessoas, especialmente as pessoas que não têm a mesma crença que nós, porque o santuário celestial está sendo purificado, né? Se lá no céu, né, Deus é santo, o céu é santo, né? Então nós podemos responder essa pergunta lembrando, né, de que o pecado ele começou no céu, a rebelião começou no céu. Mas não se refere aos pecados de Lúcifer nem dos anjos caídos, né? Não se refere a esses pecados, mas sim aos pecados que nós cometemos e que confessamos e abandonamos, né? Porque ao confessarmos nossos pecados, ao abandonarmos os nossos pecados, nós, a semelhança do sistema sacrificial do Antigo Testamento, esses pecados eles são confessados sobre o animal, eram confessados sobre o animal inocente que era sacrificado e cujo sangue era introduzido no santuário. Aquele sangue, ele representava o registro do pecado. O pecador, ele era perdoado, 100% perdoado. Ele não ficava com culpa, não ficava com sentença de morte, porque havia uma transferência, uma substituição. O registro era introduzido no santuário, né, porque aquilo ali era uma representação de que os nossos pecados eles eram colocados sobre o próprio santuário, ou seja, Deus ele tomou, né, ele tomou a nossa culpa, ele traz sobre si, né, ele levou sobre si as nossas transgressões, né? E futuramente, né, quando encerrar esta obra, após o milênio, toda essa mancha, toda essa culpa que não pertence a Deus, que não faz parte, né, do seu caráter, finalmente ela será atribuída ao seu originador, né? Será colocada novamente sobre o seu originador, que é Satanás, e que foi prefigurado lá no, no bode Azazel, né? Naquela cerimônia, né, que eram sorteados ali, eram trazidos dois bodes, e um deles era para o Senhor, e o outro, o bode Azazel, que significa bode emissário, né? E que na tradição hebraica era conhecido como demônio do deserto, né? E que jamais poderia apontar para Jesus Cristo, né? Enfim. Então, mesmo assim, é importante a gente considerar uma pergunta. A pergunta é a seguinte: se Cristo pagou o preço por nossos pecados na cruz,
Então, por que ele ainda precisa interceder por nós no santuário celestial? Algumas pessoas veem aqui uma aparente fraqueza, né, a que o adventismo estaria atribuindo ao sacrifício de Cristo. Porque a Bíblia nos apresenta, nós temos a plena consciência e reconhecemos e aceitamos plenamente o fato de que o sacrifício de Cristo foi feito de uma forma única e que ele foi eficaz, que não se repete. Mas o fato de Cristo interceder não é o mesmo que Cristo se sacrificar. Né? O sacrifício foi apresentado lá no altar, né? no altar de sacrifício. Mas a obra sumo sacerdotal de Jesus Cristo, ela acontece no interior do véu. Né? Nós entendemos que o fato de Cristo interceder por nós não representa, não simboliza sacrifício. Não significa humilhação, né? Porque a humilhação veio na cruz. Né? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O fato de Cristo interceder por nós não significa que Cristo está se humilhando e ele está sendo sacrificado novamente. Né? Mas que ele está aplicando, que ele está representando perante Deus, aliás, apresentando, né, perante Deus o seu sangue, as suas mãos perfuradas, e pedindo ao Pai que, ao olhar para nós, né, que ele possa enxergar não quem somos, mas aquilo que Cristo fez. Ele está transferindo, está aplicando seus méritos, está argumentando que nós nos arrependemos, que nós estamos clamando pelo perdão, que nós queremos ser não somente justificados, mas também santificados. Enfim, Jesus Cristo, o nosso Salvador, morreu na cruz para salvar o mundo inteiro, né, como eu falei. Né? O seu sangue ele é suficiente para a salvação de todo aquele que nele crê. Lá em Hebreus também nós encontramos, se eu não me engano, Hebreus, não vou lembrar o texto agora de cabeça, né, mas assim, por isso pode salvar totalmente aqueles que se chegam a Deus. Né? Então Jesus, nesse momento, está, por meio de um ministério da graça, né, por meio da sua graça, está aplicando os méritos de seu sacrifício a todos aqueles que o aceitam pela fé. Então esse é o plano, né, que a Bíblia nos apresenta. Esta é a obra que Cristo está realizando por nós no santuário celestial. Nós também somos informados, né, na Bíblia e no Espírito de Profecia que esta obra ela é uma obra que tem um período determinado. Né? Essa obra da graça, a graça ela não vai se manter indefinidamente pela eternidade. É um ponto importante nós entendemos, porque a graça ela não foi feita, por exemplo, para os anjos, né? Porque os anjos não conheceram o pecado, então eles não conhecem a graça. Né? Nós somos alvo desse plano, né? Que é uma sublime revelação do amor de Deus, mas a graça ela não pode ser indefinida. Né? É como se fosse um guarda-chuva. Ninguém compra um guarda-chuva para passar os 365 dias por ano. Né? Existe o inverno, existe o verão. Então, esse inverno está passando, né? E Jesus Cristo, muito em breve, ele vai fechar o guarda-chuva. Ou seja, o que define esse período são os acontecimentos. Né? 1844 é o início, né, dessa janela, vamos dizer assim, em que Jesus Cristo está julgando, começando pelos mortos e depois passando para os vivos. E antes da sua vinda, esse período ele vai ser encerrado, ou seja, o tempo da graça ele vai se findar antes da vinda de Cristo. Haverá um tempo em que as pessoas elas não encontrarão a possibilidade de serem contempladas por esse ministério, ou seja, o sumo sacerdote Jesus se retirou do santuário celestial, deixou o Santíssimo. E por mais que as pessoas entendam que podem se salvar, que podem se perdoar, naquele momento específico não haverá intercessor. E se
se aplica não só às pessoas que vão se perder, mas também às que vão se salvar. A serva do Senhor diz que o povo de Deus vai ter uma experiência tão profunda que permanecerão em pé à vista de um Deus santo, né? Sem intercessor, sem mediador. Ou seja, eles adquirirão, melhor dizendo, né? Nós, vamos colocar assim, para sermos otimistas e sermos confiantes na promessa de Deus, atingiremos, naquele tempo, a plena maturidade de caráter, a vitória sobre todos os nossos pecados, sobre as nossas tendências. E estaremos ali como uma testemunha perante o universo de que Satanás estava completamente equivocado ao afirmar que é impossível ao homem obedecer à lei de Deus. Então nós temos essa consciência e para que isso se realize, para que isso seja concreto, nós precisamos exercitar agora a obediência, exercitar a nossa fé, né? Exercitar a nossa plena dependência de Deus em todas as suas promessas, né? Que são nossas. Tudo que foi revelado na palavra de Deus pertence a nós, né? Que cremos. Enfim, o, o plano de Deus ele foi projetado tanto para a sua quanto a minha salvação. Esse plano ele é eficiente, ele é eficaz, né? E Deus ele está disposto a nos conduzir em todas as etapas, né? Jesus Cristo está intercedendo, Jesus Cristo está acumulando a função sacerdote e sumo sacerdote, ou seja, ao mesmo tempo que nós encontramos força para resistir aos ataques de Satanás, conforme a obra do lugar santíssimo, né? Nós também encontramos perdão, conforme 1 João capítulo 1, né? Versículos 1 e 2, né? Filhinhos, escrevo-vos estas coisas para que não pequeis, mas se pecarmos, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Então, hoje ainda nós temos essas duas funções acumuladas, mas haverá um momento em que somente, né, pela fé estaremos na presença de Deus, né, em pé, para a honra e glória do nome de Deus. Ou seja, hoje nós precisamos aceitar que Cristo morreu por nós na cruz, que Ele está intercedendo por nós no santuário celestial, com seus méritos, né, com seu amor, com sua graça e com sua justiça, né? E que em breve Ele finalizará esta obra e glorificará o seu povo, né? A obra da santificação, nós entendemos que é uma obra que está em curso, né? Ela não pode ser deixada para depois. Então, essa obra ela começa e termina aqui na Terra. É uma obra individual e que é intransferível, né? E algumas pessoas pensam assim, não, mas isso aí vai se referir somente àqueles que estarão vivos na volta de Jesus. Mas não é assim, ou seja, toda a vida, né? Tanto aqueles que serão glorificados como aqueles que passarão pela morte, toda a vida tem começo, meio e fim. Então, o fim da nossa vida é o fim da obra da santificação. Então, daí é importante nós entendermos que, embora nem todos participarão dos 144 mil, né, por assim dizer, mas todos nós precisamos clamar a Deus para que aquele que começou a boa obra, o mesmo venha completá-la em nossa vida. Ou seja, que nós possamos render nosso fôlego, né, ao Senhor, se assim for necessário, de tal maneira que Ele venha ter completado essa obra em nossa vida, né? E é importante frisar mais uma vez, todos os pontos que nós mencionamos aqui se referem à obra de Deus. A obra de Deus, aquilo que Ele fez, faz e fará por nós. Então, nós não podemos sermos arrogantes e achar que nós vamos fazer isso, que nós podemos, que nós temos que fazer. O que nós podemos fazer é cooperar com Deus, entregando completamente a nossa vida para que Ele dirija, para que Ele realize, para que Ele opere. Essa é a nossa parte, né? Nós somos cooperadores. Enfim, seria um grande desastre em nossa vida se o plano da salvação não tivesse ou não tem eficácia.
Ou seja, que todo esse trabalho, todo esse sacrifício precioso, né, mais precioso do que qualquer coisa que existe no universo, que ele não se aplique, que ele não tenha eficácia na minha vida, na vida de cada um de nós. Então, o que devemos fazer? Precisamos aceitar o sacrifício de Cristo e aceitar todo o plano, né, hora apresentado, ou seja, esse ministério que Deus bondosamente está realizando em nosso favor, e que nós possamos também participar desse ministério como sacerdotes que somos, né? A Bíblia diz, Paulo diz que nós somos sacerdotes juntamente com Deus. O nosso trabalho, aquilo que Deus espera de nós é que possamos ministrar juntamente com Jesus, né? Ou seja, apresentar, pregar e conduzir muitas pessoas a esse ministério de Cristo, né? Então, irmãos, essa é a mensagem de hoje, né? Nós temos um sumo sacerdote que está à direita de Deus, intercedendo por cada um de nós. Possamos nos achegar, como diz o apóstolo Paulo, com confiança, né? Juntamente a esse trono, o trono da graça. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Liginha? Oi, Rutinha. É com você. Você viu minha mensagem? Não. Eu pensei pra gente colocar a música do santuário agora. Você acha que dá Ok. certo? Dá sim. Eu vou colocar. Pronto. Louvado seja Deus que nós temos hoje um sacerdote que está intercedendo por nós no santuário celestial. E nós podemos nos achegar com confiança ao trono da sua graça. Deus seja louvado por essa mensagem que ele nos trouxe. Vamos meditar, então, na mensagem da música, que é a mesma que nós ouvimos da palavra de Deus nesse momento, que a Liginha vai colocar. E em seguida nós vamos para as orações. Nós temos hoje lá no céu um perfeito sacerdote que nos defende perante o Pai em um templo feito por suas mãos, por trás do véu, no lugar santíssimo, Ele está intercedendo, investigando, purificando os salvos por quem sangue deu. Limpou meu coração, o seu santuário. Quando eu nasci com Deus lá no santuário celestial, abre um caminho pra mim lá no santuário, purificando está
Amém. Nesse momento agora nós vamos para as orações. O irmão Álvaro pode fazer uma oração. Aí eu gostaria de saber quem gostaria mais de orar. Levanta a mãozinha. Quem poderia orar para nós? Irmã Terezinha. Muito obrigada, irmã Terezinha. Então, nós vamos iniciar as orações nesse momento. Álvaro, pode orar? Oremos. Bendito Deus e Pai de amor, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade, o privilégio de estar aqui com as irmãs para meditar na Tua Palavra, passar esse tempo buscando ao Senhor, nesse momento tranquilo. Te agradecemos também, em especial pela obra tão abrangente, tão envolvente de Jesus por nós. Envolve a nossa justificação, a nossa transformação, ainda nesse mundo, a semelhança de Jesus. E muitas vezes, Senhor, o grande desafio da nossa vida é crer, é termos essa noção de que o Senhor começa esta obra que assegura também que há de concluir. Que eu possa nos fortalecer, meu Deus, na Tua Palavra, que nada nem ninguém venha nos separar do Teu amor. Obrigado, Senhor, por tão grandes promessas e também trazem sobre nós grandes responsabilidades. É por isso que nós nos prostramos e que nós clamamos ao Senhor que nos capacite, ó Deus, que nos revista com a Tua Palavra, com a Tua armadura, né, a armadura da Tua Palavra. E somente o Senhor, Deus, é quem pode fazer coisas que a nós é impossível. E nós temos essa consciência, Senhor, de que se estivermos unidos ao Senhor, e se a nossa vontade for semelhante à Tua vontade, a mesma é onipotente. Por isso, meu Pai, nos abençoe, nos fortaleça. O Senhor conhece a nossa vida, nossas lutas pessoais, como cada palavra que o Senhor nos revelou se aplica à nossa situação, ao nosso entendimento, ao nosso contexto. E nós entendemos, Senhor, nesse momento que o melhor fazer é confiar completamente a nossa vida em Tuas mãos. Portanto, Senhor, purifica-nos, perdoa os nossos pecados, nos ajuda, Senhor, a sermos um livro aberto em Tuas mãos, que o Senhor possa nos sondar, que o Senhor possa nos apresentar a nossa realidade, a nossa necessidade, para que possamos, ó Deus, mesmo em meio a, quem sabe, a tristeza, a dor, pela consciência da nossa realidade, mas que possamos nos voltar, nos entregarmos ao Senhor. Porque somente o Senhor é quem pode purificar, é quem pode sarar as nossas enfermidades. Essas bênçãos nós te rogamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Grande Deus e eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor por esses momentos preciosos, Pai, em que nós, cada manhã, temos o privilégio de poder desfrutar da Tua palavra, da Tua presença, Pai. Mesmo, Pai, uns distantes dos outros, mas nós aqui estamos unidos, um só propósito, um só pensamento, de buscarmos ao Senhor, de nos unirmos, ó Pai, e clamarmos ao Senhor pelas nossas vidas, pela vida das nossas famílias, pela nossa santificação, Pai, pela nossa comunhão com o Senhor e pelo batismo do Espírito Santo. Pai eterno, nós agradecemos ao Senhor da forma que o Senhor tem manifestado no nosso meio através das mensagens, através, Senhor, das considerações, através das músicas. Pai, quero colocar de uma forma toda especial a vida da Ruth nas tuas mãos, Pai, essa mulher da qual tem sido grandemente usada pelo Senhor através da voz dela. São hinos que tanto tem tocado nossos corações, que muitas vezes o Senhor tem usado ela para cantar, para te louvar. Eu quero pedir ao Senhor pelo lar dela, pela família dela. Eu não sei quais são as lutas, quais são as provações dela, mas o Senhor sabe. Eu clamo, Senhor, toma ela em tuas mãos, toma ela em teus braços de amor e cuida dela. Também o pastor André, Pai, como o Senhor tem
feito dele instrumento das tuas mãos aqui nessa sala. Peço, Senhor, que toma ele em tuas mãos, abençoa o ministério dele, derrama sobre ele de uma forma poderosa o teu Espírito Santo, Pai. Ele, Pai, ainda mais do que nós, como ministro, como pastor, tem uma responsabilidade muito grande de apacentar o teu rebanho, as tuas ovelhas. Capacita, Pai, usa ele, derrama sobre ele o teu Santo Espírito de uma forma poderosa. Pai, quero pedir ao Senhor por cada lar representado aqui, cada um de nós, os que estão nessas salas hoje, os que já saíram, os que hoje não entraram, mas que têm entrado. Eu clamo ao Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, Pai Santo. Visita cada pessoa, sonda cada coração, cada mente, cada lar, cada família. O Senhor conhece as provações, o Senhor conhece da forma que cada um de nós, que o inimigo tem atentado a cada um de nós. O Senhor sabe como nós somos tentados, mas eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, fortalece e ajuda cada um de nós. Não nos deixe cair em tentação. E se por acaso cairmos, ó Pai, segure nossas mãos, nos levanta. Não nos deixes prostrado. Aqui, Pai, tem mães, pais, ó Pai, que estão clamando pela salvação dos seus filhos. Mãe, Pai, que tem filhos viciados, que tem filhos que estão usando droga, tem filhos, Pai, que estão viciados no mundo, voltados para o mundo, indiferente e descuidado, como eu, Pai. Tem genro, temos neto, temos nora, da qual nós temos clamado, Pai. Eu coloco em tuas mãos a vida da irmã Nista, a qual nós estamos orando por ela. Ela está clamando ao Senhor pelo seu filho, Pai, da qual o inimigo está lutando para destruir um lar, para destruir uma família, para destruir um casamento. Mas nós rogamos, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, salva esse casamento, salva esta família, salva esse lar, Pai. E tantos outros representados aqui, Pai, eu clamo, Senhor, meu Pai, por misericórdia. Nesses últimos dias, Pai, o diabo está lutando para destruir os lares, para destruir as famílias, Pai. Mas nós rogamos, Senhor, nós intercedemos, Senhor, por cada lar representado, cada família, cada um de nós estamos em uma batalha de luta e oração individual. Ouve os nossos clamores, ó Pai, ouve as nossas orações, e por misericórdia, Pai, se tem alguma coisa nas nossas vidas que possa estar impedindo o Senhor de derramar o teu Espírito Santo, de derramar as tuas bênçãos sobre nós, de derramar os milagres da cura, da restauração física, mental, emocional e espiritual, eu suplico ao Senhor, meu Pai, nos perdoa e nos mostra onde nós estamos errando, e nos ajuda a consertar, nos ajuda a endireitar a nossa vida, nos ajuda, ó Deus, a fazer tudo o que agrada ao Senhor, porque o Senhor possa, Pai, derramar sobre nós as bênçãos, os milagres que nós temos buscado a cada dia de nossa vida. Dás um dia na Tua presença, dás uma semana na Tua presença. Oh Deus eterno, quero também suplicar ao Senhor pela Lígia, pela Iaponira, pela Ceisiane, por todas as pessoas, Pai, que estão envolvidas para fazer essa sala acontecer cada manhã. Derrama sobre eles o teu poder, o teu Espírito Santo, e não deixa nunca o inimigo fechar essa sala, por misericórdia. Derrama as tuas bênçãos, manifeste que o teu poder, nós te imploramos, Pai eterno, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, venha habitar o coração e ser com teu Espírito em mim, me livra de pecar. Bens terrenos são sem valor, sem teu divino Espírito, inútil é viver. Deus, os teus ensinos conhecer
meu coração partido foi por minhas transgressões. O meu preço resgataste já lá no Calvário. Posso me chamar filho teu, e a criação inteira proclama o teu querer. Deus, os teus ensinos conhecer preciso e proclamar ao mundo o teu amor na cruz e proclamar ao mundo o teu amor na cruz. Amém. Deus seja louvado. Nesse momento, nós passamos para as considerações. Quem desejar, pode falar o que o Espírito Santo falou ao seu coração através da mensagem. Esse é o momento, fiquem à vontade. Enquanto alguém se prepara, eu gostaria de ressaltar, né, o que o irmão Álvaro trouxe na mensagem. Nós temos hoje a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Jesus está no santuário, no lugar santíssimo, fazendo a purificação do santuário lá, e o Espírito Santo está fazendo a purificação dos nossos corações. E esse é um ponto, assim, que falou muito ao meu coração, porque se nós não permitirmos a ação do Espírito Santo na purificação dos nossos corações, o registro dos nossos pecados vai permanecer ainda e não vai poder ser apagado, porque até que haja o fechamento, né, do juízo. E isso vai acontecer que nós vamos... quem não permitiu essa ação do Espírito Santo vai se apegar ao pecado e aí não vai poder ser limpo. Então, é muito importante que nós estejamos com o coração aberto para a ação do Espírito Santo em nós, né, da purificação do santuário, porque nós somos templos vivos, né, templos onde Deus, ele almeja habitar. E não só o santuário celeste precisa ser purificado, mas os nossos corações, né? Então, esse é um ponto que mais falou ao meu coração da mensagem de hoje. Alguém mais gostaria de comentar? Não vi ainda aqui nenhuma mãozinha. Se o irmão Álvaro quiser fazer algum comentário também, esse é o momento, fiquem todos à vontade. Agradeço Complementando a aí, Deus. Marruth, você Pode falou, falar. lá no santuário, aliás, no dia da expiação, né? Uhum. O que Deus pedia era que as pessoas afligissem suas almas, né? Logicamente, aquelas pessoas, aquele público, né, que ele está se referindo, eram justamente aquelas pessoas que durante um ano inteiro haviam confessado, né, seus pecados, haviam participado do sistema do lugar santo, né? Direto ou indiretamente, né, por meio também dos sacrifícios diários.
Ou seja, o que Deus estava pedindo naquele momento era que eles fizessem uma introspecção, né? Ele usa a expressão: afligireis as vossas almas. E todo aquele que não afligir a sua alma será eliminado. Eles não eram eliminados porque não haviam confessado os pecados durante um ano. Eles não eram eliminados porque deixaram de fazer alguma coisa durante um ano, mas porque naquele momento eles não se entregaram completamente a Deus para que eles pudessem receber a purificação, né? E quando você fala do registro, é bem interessante, foi bem até além do que eu falei, né? De que aquele registro que dia após dia, durante um ano inteiro, aquilo ali era fixado no santuário, né? Por meio do sangue, ficava sobre véu, sobre as pontas do altar de incenso, etc. Então, aquele sangue ali era uma representação do pecado, mas que, caso a pessoa não tomasse parte, né, na purificação da cerimônia anual, aquele registro ele acabaria se voltando contra o pecador não arrependido, né? A pessoa que permanecesse ou que fosse indiferente àquela obra do lugar santíssimo, o seu registro testificaria contra ele, né? O pecado estava já no santuário, ou seja, o santuário também representa o livro, né? O livro da vida, onde estão registrados os nossos pecados. Aí a serva do Senhor, ela ilustra assim, que quando nós pedimos a Deus perdão, ao lado do registro é escrito perdoado. Está escrito perdoado. Mas um dia esses registros serão eliminados, né? Então nós precisamos compreender a natureza dessa obra de Jesus no santuário, aliás, no lugar santíssimo, né? Então é uma obra que se resume em purificação, né? É a purificação do universo e, nesse caso específico, né, no coração do cristão, no coração do crente, né? Sim. Amém. Irmã Terezinha, seja bem-vinda. Pode abrir seu microfone. Obrigada. Bom dia a todos. Bom Interessante, dia. eu entrei na sala, quando eu já tinha começado, né? Tinha começado a pregação, e eu não olhei o nome, eu achei que a voz do irmão Álvaro estava parecendo com a voz do pastor André. Eu achei que, agora que eu descobri que não é o pastor André que passou a mensagem, mas é o irmão Álvaro. Que Deus possa abençoar ele grandemente. Eu fiquei muito surpresa, feliz, porque ontem eu estudei a lição, que está falando, né, sobre o santuário, e eu falei assim, oh, meu Deus, a Ceziane, ela explica tanto sobre o santuário e é tão importante, e a lição agora está falando, aí que eu fui de manhã cedo, que eu levantei, que eu, né, entrei na sala, o irmão Álvaro estava pregando justamente falando sobre o santuário, que é um assunto muito, né, abrangente, que eu tenho dificuldade para entender, por mais que eu leio, por mais que eu estudo, eu tenho dificuldade para entender, né, o assunto do santuário. Mas, assim, mas eu entendo bastante, que dá para me entender, né, quando eu estudo sobre, igual estou fazendo o ano bíblico, estudando sobre, né, toda a simbologia, mas é muito complicado, muito difícil para a gente entender, compreender. Mas dá para a gente entender o que Deus, o que Jesus está fazendo por nós. Eu fico assim, maravilhada, me dá um conforto muito grande, um consolo muito grande quando, né, eu estudo, né, eu ouço, né, falando sobre o santuário, o ministério de Jesus no santuário celestial. Eu fico imaginando como é gostoso nós sabermos que nós não estamos, né, desamparados, está vivendo um mundo de tanta maldade, né, que está parecendo né, que Deus abandonou este mundo, abandonou essa terra, por tanta maldade, tanto sofrimento, né, tanta catástrofe acontecendo, e nós sabemos que pelas profecias que, né, cada vez quanto mais for aproximando, né, a volta de Jesus, as coisas vão ficando pior, a mortandade vai ser muito grande, né, muito sofrimento, muitas lágrimas, muita dor, mas é maravilhoso saber, se eu permanecer em Cristo Jesus, se eu permanecer firme, inabalável, né,
eu vou ter a minha coroa da glória, eu vou, né, herdar todo nessa simbologia, tudo que Jesus está mostrando, né? A gente sabe que vai ser muito difícil, igual o irmão falou, quando Jesus fechar, né, o guarda-chuva, né, que a graça estendida sobre nós, que hoje, mesmo em meio, a gente passa por enfermidade, a gente passa por doenças, né, na família, a gente passa por perda, né, que é uma coisa tão dolorosa, a maior tragédia é a morte, né, de uma pessoa, parece a maior derrota, às vezes a gente ora, clama a Deus por, né, pela saúde de uma pessoa, igual há pouco tempo eu perdi uma tia, a gente orou tanto, clamou tanto para que Deus restaurasse a saúde dela, mas não foi a vontade de Deus, a gente entendeu, ela, né, faleceu, é muito dolorido, mas é tão confortante a gente saber que aquelas pessoas que, né, que estão morrendo hoje em Cristo Jesus, selada para a eternidade, nós vamos encontrar, né, com essas pessoas, vamos podermos abraçá-la para nunca mais nos separar. Então, a gente sabe que Jesus está fazendo esse ministério. Eu fico assim, pensando, né, como terrível vai ser quando Jesus, né, a gente sabe que ele vai sair, né, do lugar santíssimo, onde ele está intercedendo por nós, ele vai tirar as vestes de advogado, né, de nosso advogado, e vestir as vestes de juízo, e vai decretar, né, que aquela passagem a gente conhece muito bem. Quem é sujo, né, continua, né, quem não lavou, não purificou do pecado, continua na prática do pecado. Mas é aqueles que estão lavando as suas vestiduras, que estão santificando, purificando, que continuam a purificar-se. E a gente não vai saber, né, pelo que eu já estudei, ninguém vai saber na Terra o momento certo, né, que Jesus, que fechou a porta da graça, e vai continuar pessoas buscando, clamando a Deus, mas a gente vai saber que, né, eu acredito que os salvos, né, os remidos, eu não sei, vão saber, vão ver, reconhecer, né, que a graça, a porta da graça fechou, não tem mais graça, não tem mais salvação. Mas o mundo ímpio, as pessoas que não estiverem purificando, não vão saber e vão continuar, né, talvez buscando salvação, louvando, glorificando a Deus. Vai ser um período muito triste, né, da qual eu vejo que hoje eu sinto uma necessidade muito grande hoje nós estarmos, né, nos preparando, né, enchendo, né, as nossas vasilhas de azeite e reserva, porque nesse tempo nós possamos, né, estarmos, termos força, né, para passar por esse período. Não sabemos quem vai passar, porque eu acredito, né, que muitas já li no Espírito Profecia, a Ellen White fala, né, que ele vai tirar muitas pessoas, levar para a sepultura muitas crianças, né, e pessoas idosas, né, as quais ele vai ver que não vai suportar esse tempo de tribulação, esse período terrível, né? Vai ser o período, né, que os salvos vão viver nessa terra sem, né, sem um intercessor no lugar santíssimo. Vai ser a gente vivendo com o intercessor, com Jesus lá, a gente tendo acesso ao trono da graça, já está difícil, eu imagino como vai ser terrível esse período, né? Então, a gente precisa muito pedir a Deus para nos preparar, para nos santificar. Eu sei que enquanto eu estava ouvindo a mensagem, ouvindo a voz, achando que era do irmão, pastor André, do irmão Álvaro, que Deus possa abençoar ele poderosamente. Ele foi grandemente usado por Deus, né? Passou muito bem a mensagem, né? Esclareceu muitas coisas, né? na nossa mente. A gente não entendia direito, foi muito bom essa mensagem. Vai ajudar a gente ainda mais a compreender a lição dessa semana que nós estamos estudando. Eu quero pedir a Deus que abençoe ele, que abençoe cada lar representado, que cada família. Agradeço muito a Deus, né, por estar nessa sala. Sempre oro pela Ruth. Um dia desse, Ruth, você cantou o hino, mas que o hino eu senti a presença de Deus, o toque de Deus. Você cantando e eu chorando e me emocionando aqui, sentindo a música falando profundamente no meu coração e na minha mente. Eu sempre tenho orado, né, por você, porque você tem um ministério maravilhoso. Talvez você não tenha ideia de como, enquanto você está cantando aí da sua casa, o Espírito Santo está falando no nosso coração, nos nossos lares. Então, eu peço muito a Deus que abençoe a sua vida e que você continue sendo esse instrumento das mãos de Deus para falar tanto no nosso coração, as músicas que você canta, às vezes costuma mexer mais comigo, comigo, né? Tem falado mais comigo do que muitas vezes a própria mensagem. Então, eu louvo e glorifico a Deus pela sua vida e peço a Deus que continue abençoando você. Eu tenho orado muito a Deus, às vezes eu sinto falta de pessoas, né,
que eu sempre via na sala, hoje a gente não vê mais, não vê quem está participando, não tem entrado. Eu rogo a Deus também por essas pessoas. Eu peço muito a Deus por todos que estão, né, que faz essa sala acontecer cada manhã. Que essa sala tem sido, na minha vida, e na vida de muitas pessoas que eu tenho ouvido o testemunho, uma bênção nas nossas vidas. Tem me ajudado muito a crescer, está me ajudando muito no meu processo de santificação, de consagração, de comunhão com Deus. Quando eu saio dessa sala, cada manhã, eu saio renovada, sentindo assim, sentindo que realmente eu recebi o poder de Deus, eu tenho força para, durante o dia, eu vencer o pecado, eu andar com Deus, eu manter a comunhão com Deus. Então, eu peço sempre a Deus que, né, Deus abençoe essa sala, abençoa cada pessoa que faz essa sala acontecer cada manhã, que eu sei que não é fácil. As pessoas que têm, né, que têm assim, a responsabilidade de abrir a sala no momento certo, de acordar na hora certa. Muitas vezes nós, às vezes, né, dormimos mais um pouco, acordamos mais tarde e entramos. Mas as pessoas que são responsáveis por essa sala têm um ministério de, no momento certo, na hora certa, abrir a sala. Eu clamo a Deus, que Deus abençoe cada um de vocês, derrama sobre vocês, sobre cada um de nós, o Espírito Santo. Essa é a minha consideração, a minha gratidão a Deus e a minha gratidão por todas as pessoas que fazem parte dessa sala. Eu clamo a Deus que cada um de nós, tem muitas pessoas que entram e não, né, nunca falam nada, mas eu rogo ao Senhor que eu tenho certeza que essas pessoas têm sido grandemente tocadas pelo poder de Deus. E o Espírito Santo está aqui, tem manifestado nessa sala, não só na vida de alguns, eu acredito que ele está manifestando na vida de todos nós que temos entrado cada manhã nessa sala. Que Deus possa abençoar a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, irmã Terezinha, pelo seu comentário. Muito obrigada pelas orações. Nós precisamos, né, estar orando uns pelos outros. E nós louvamos a Deus também pela sua vida, porque você tem sempre se disposto a estar aqui orando por nós no Ministério da Intercessão, da Oração. E nós agradecemos muito a Deus também pela sua vida e pela vida de cada um que tem vindo todos os dias aqui buscar a presença de Deus, né? Como a irmã Terezinha falou, a gente sente a presença de Deus aqui conosco e isso é o que nós buscamos, né? O foco da nossa busca aqui nessa sala. E nesse momento, não havendo mais nenhuma mãozinha, alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Não havendo, nós vamos nos encaminhando para o fim. Nós vamos então fazer a oração final. Alguém gostaria de fazer a oração final? Querida Júnia, você poderia fazer a oração final para nós? Aparecida levantou a mão para fazer. Ah, pronto, eu não tinha visto. Então vamos, irmã Aparecida, você pode orar para nós? Pode abrir seu microfone. Amém. Aí você me fala se está ouvindo. Está me ouvindo bem? Sim, estamos. Sim? Ok. Uhum. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, papai, porque tu nos desse a oportunidade de poder estar vivendo aqui, Senhor, a parte clara do primeiro dia da semana. Sabemos que tudo isso, Pai, é a tua misericórdia, que foi renovada. E graças a Deus, Espírito Santo, que o Senhor nos deu essa oportunidade, mais uma manhã, de estar meditando na tua palavra. Palavra essa, Senhor Jesus, que vem esclarecendo para nós o que o Senhor está fazendo por nós aí no santuário. Graças a Deus, Pai, que nos deu a vitória por meio do Senhor. Vitória essa, Senhor, que muitas vezes nós não temos força por nós mesmos, mas vitória, Senhor, sobre o pecado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. O Senhor está nos conduzindo, o Senhor está enviando pessoas para esclarecer para nós, Pai, aquilo que nós ainda não entendemos. Obrigado por essa mensagem, por mais uma vez o Senhor está abrindo a nossa mente. E nesse momento, Espírito Santo, eu quero te suplicar
uma bênção especial para uma jovem que esteve na nossa igreja ontem, e eu comecei a falar justamente dessa mensagem que nós ouvimos aqui de manhã sobre o santuário, que Cristo está fazendo. Meu Deus, como o povo está, Senhor Jesus, inocente, não está sabendo de nada. E nós aqui, Senhor, com essa verdade maravilhosa que o Senhor tem apresentado para nós toda manhã, estamos aqui ficando para nós e o povo lá perecendo, Pai. Mas que o Senhor abra a mente daquela jovem, Senhor, que estará iniciando, né, o estudo. Ela ficou maravilhada, o Senhor viu o Espírito Santo no rosto dela ontem, quando eu falei o que o Senhor estava fazendo por nós, o que acontece no santuário. A pessoa não sabia de nada, Jesus. Mas muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor me deu esse esclarecimento aqui, profundo, e eu pude passar por ela, passar para aquela jovem, um pouquinho ali na lição. Portanto, eu agradeço o Senhor. E nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude, Senhor, a valorizar o sacrifício que o Senhor fez na cruz por nós. Cada gotícula de sangue, meu Pai, que foi derramado ali, que nós possamos, meu Deus, pela Tua misericórdia, porque de nós mesmos nós não queremos as coisas do alto, mas o Senhor nos ajude, meu Pai, a valorizar esse sacrifício, porque Tu foste, Pai, a primícia, aquele que chegou, que apresentou ali, apresentou ao nosso Deus. Por isso, Pai querido, eu peço, Espírito Santo, nos ajude, visite cada um dessa sala, Pai, aqueles que saíram, como disse a nossa irmã, visita eles, visita as famílias, Senhor, visita a minha família, o meu lar, meu Pai. Quantas lutas, meu Deus, eu tenho passado, mas eu sei que essa guerra, eu sei que essa causa não é minha, é do Senhor. Portanto, Pai, nessa manhã, eu agradeço, Senhor, por tudo, pela vida do irmão que passou a mensagem, o pastor André, a irmã Belinha, a Irania, Iaponira, Cesiane, todas, Senhor. Como diz a nossa irmã, todas as nossas vizinhas e vizinhos que se encontram nessa sala. Fique conosco, Espírito Santo de Deus. A semana é desconhecida. O Senhor nos deu esse dia para viver, mas a semana é desconhecida, mas eu tenho certeza que o Senhor já passou por ela. E se o Senhor passou, nós podemos seguir em paz, confiante que um Deus já sabe de todas as coisas. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém e amém. Amém. Agora nós vamos nos despedir com o hino. Liginha, você vai colocar o hino? Sim, sim, vou colocar. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis-nos no sangue lavados, com vestes que dão alvação. Pecadores
Virginia, o hino parou? Estou ouvindo, não. Virginia, o hino parou. Virginia, tá ouvindo a gente? Bom, é só eu que parou ou mais alguém não tá ouvindo o hino? Está parado Não. para todos, Ruth. Ah, Eu acho então que, tá. eu acho que a internet Vamos deve continuar cair. então aqui. Acho que a Livinha deve ter. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, e neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Qual espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Há nestas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Se neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Amém. Deus seja louvado. Mais uma vez, estamos finalizando aqui uma sala. Desejamos um feliz dia para todos na presença de Deus e nos vemos amanhã. Até amanhã. Fiquem com Deus.
Obrigada, Rotinha. Deus continue a te abençoar. Aqui travou tudo, mas louvado seja Deus que você conseguiu aí cantar e ficou ainda mais lindo. Para a honra e glória do Senhor. Amém. Deus seja louvado. Um bom dia para todos. Bom Bom dia. dia. Feliz Bom semana. dia, fiquem com Bom Deus. dia. Fica com Feliz Deus. semana. Bom dia, vizinhas.